Mano Gica, Hum. os sites do nosso governo é triste. Em África, penso eu, é o único país que os sites da internet do próprio governo, das instituições públicas, mal confeccionados, mal desenhados, mal funcionantes e com tantos miúdos aí, não é? Que sabem mexer com o digital, sabem mexer com os softwares, sabem mexer com a internet, mano. E aqui chamo já também em causa o Chama eu mano Félix. Fênix. O mano Fênix que está em Luanda e sabe muito bem. Como é possível que os nossos sites não são assim tão funcionais, não são transparentes? O indivíduo, para ter informação, ainda passa parola, tem que depender ainda de favores de um funcionário daquele ministério. Epá, mas como é que eu posso resolver essa situação no ministério? Epá, vou-te dar nome de alguém, telefona para alguém, são as minchas. O indivíduo tinha que ir diretamente no site, clica, tá lá toda a informação. Olha, para ter esse documento é preciso isso, isso e isso. Para fazer aquilo, isso, isso, isso. As nossas embaixadas aqui no exterior, sites mal funcionantes. Por exemplo, aqui na Itália, e é uma coisa que a mim me chateia muito. Quem se ocupa do site da nossa embaixada angolana são jovens cabo-verdianos. Nem sequer nacionalidade angolana têm. São cabo-verdianos, vivem aqui, têm nacionalidade cabo-verdiana e italiana, e são eles que se ocupam do nosso site angolano. Enquanto que temos miúdos aqui que estudaram informática, são técnicos de informática, não são contratados para irem trabalhar para o nosso site. E o nosso site ainda está naquele formato 1.0, nem sequer 1.2, 1.0 ainda. Mas é triste. Mano Fênix, como é que é essa coisa aí, então, dos nossos miúdos, desenvolvimento humano, formação profissional? Vamos falar da internet. Será que em Angola, tu que estás em Giro, não temos miúdos ou jovens que são craques na informática? Seja Mano bem-vindo, Álvaro, meu mano. Mano Álvaro, boa noite, perdão aí pelo atraso, meu irmão Gica, acho que há em 2 maratonas ou 3 que não nos encontramos, pá. Quando está ausente, você está presente, quando você está presente, eu estou ausente, mas graças a Deus, hoje estamos juntos na nossa mesa redonda, e te ver é uma honra, é sempre um prazer, mano. Obrigado, Espero mano. que esteja tudo bem aí com a nossa família. Tá tudo Bem, bem, espero que você também. não estamos na graça. Meu irmão Álvaro, é o seguinte, epá, às vezes também custa-me crer, e eu vou falar porque eu sou formador de profissão, né? E passam muitos estudantes ou formandos nas minhas mãos também, de diversos cursos, né, que nós temos, que eu tenho domínio e que o próprio Centro de Formação lá ministra. E, na verdade verdadeira, nós temos bons jovens habilidosos, que infelizmente não são bem aproveitados, Manoel. Não são bem aproveitados, por quê? Por conta daquilo que é o nepotismo sem profissionalismo, o nepotismo sem capacidade do saber ser, saber fazer e o fazer, né? Temos o saber ser, saber fazer e o ser. Então, esse nepotismo exacerbado, que não olham para as competências, qualidades, as habilidades do sujeito, como alguém que poderia desenvolver e ajudar os sites a ser funcionais, é que leva a esse abismo, porque nós temos, mano. Tanto é que eu, a título de exemplo, estava a rolar uma formação sobre essa questão de crimes cibernéticos. E eu dei uma sugestão a um grande amigo meu, um grande dicota, na qual fui até professor assistente da disciplina dele. Disse o seguinte, mano, por que não aproveitarmos os hackers que o país tem
para poder ajudar a dirimir certos crimes cibernéticos que acontecem aqui no país, do ponto de vista econômico, que tem acontecido sobretudo nos ATMs, nos bancos, esses roubos eletrônicos que têm acontecido e furtos eletrônicos. Por que não aproveitar os hackers que o país tem, que de alguma forma muito fazem de forma individual para terem essa habilidade, esse conhecimento, e assim darem-lhes uma formação adicional, mandarem-lhes para alguns países ou trazerem alguns profissionais, alguns hackers para darem formação para esses manos e criarem departamentos nessas instituições de facto, e eles trabalharem aí para ajudar então a dirimir esses crimes que têm acontecido do ponto de vista informático. Mano, acho que o meu irmão leu a minha mensagem, mas até hoje nunca me respondeu. Então, é isso que vocês estão aqui a dizer, mano. Nós temos muitos jovens com potencial que precisam ser apenas direcionados. Estás a ver, mano? Nós temos jovens que precisam ser bem direcionados, que têm habilidades, que precisam de orientação. E se eles perceberem que o nosso Estado realmente aposta nesses jovens, tem olheiros, mano, olheiros para tudo quanto é canto. Não é só no futebol, Manuel. Nas academias, nos centros de formações e outros sítios mais, outros ofícios, tem que ter olheiros. O próprio governo, o executivo, precisa estar atento a isso. Pegar o indivíduo para melhor ajudar a dar resposta satisfatória em alguns problemas que o país apresenta. Tá vendo, mano, Fênix? É aquilo que o Gica acabou de dizer antes de tu chegasses. Nós temos esses talentos todos espalhados pelo país. Sabes, tocaste num ponto interessante, o nepotismo. Para se terminar com estas coisas, precisamos com imediatez, de forma imediata, as autárquicas. Porque com as autárquicas haverá, não é, uma concorrência entre os autárquicos, não é? As autarquias. Portanto, um exemplo, vamos pegar Luanda. O município de Viana vai querer se desenvolver mais que o município de Belas, porque o administrador que foi eleito pelo povo, ele tem que trabalhar porque o povo tem os olhos sobre ele. Então, ele vai dinamizar as empresas, as escolas, os institutos, os centros de formação profissional privados ou não privados, e por aí. A dinâmica é outra. Então, o grande problema que temos é a centralização do poder decisional e a distribuição do próprio orçamento geral do Estado é mal distribuído e é concentrado na cabeça do governador provincial. E quando vão fazendo cair a coisa, o nepotismo cria problemas. É esse problema, essa questão que está aí a circular. Houve uma denúncia no município de, como é que chama aquele município? Do Quissama. A governadora, o administrador do Quissama empregou o marido, os filhos, todos são funcionários, não é, da administração municipal do Quissama. Foram denunciados, lhes tirou, mas continuam a oferecer salário. Desta forma, não é? Como é que vamos conseguir? Estás a dizer uma coisa interessante. Tem que se ter olheiros em tudo quanto é canto, em todas as áreas, não só no futebol, não só no basquete, mas em tudo quanto é área. Você podes continuar o teu pensamento, mano. Desculpa te cortar a palavra. Não, tranquilo, mano, porque é o seguinte, Manova. E aquilo que o meu irmão Jeca estava a dizer, apanhei aqui alguns talhaços interessantes. É preciso dizer que nós temos que ter consciência de que o desenvolvimento econômico do nosso país passará sempre por ter uma melhoria de capital humano. E essa melhoria daquilo que é o próprio capital humano, essa melhoria passa sobretudo no sistema do próprio ensino, da própria educação, do próprio profissionalismo, da formação profissional. Estás a ver? Então, a melhoria do sistema de ensino em Angola pode vir a ter, não é, grandes melhorias se realmente apostarem naquilo que é o capital humano. Mas
alunos precisam ser ensinados, e dentro do centro de formação, eles precisam ser ensinados a importância daquilo que é a própria instrução e do desenvolvimento, que para o país desenvolver, precisa e conta contigo, mano. Estás a ver? Então, de nada vai adiantar se nós temos que alunos ou estudantes medíocres que não têm condições, porque a mediocridade de um estudante não advém só porque ele não lê, mas também pelas condições que o próprio sistema em si, o próprio Estado, vai apresentar para ele. Estás a ver? Porque nós temos alunos, Mano Álvaro, nós temos alunos que nas condições precárias que nós temos, fazem muito, e são bons, são talentosos, mano, que são autodidatas, mesmo sem ter condições. Mas como nós metemos na cabeça que você só vai valer ouro, porque todo homem intelectual vale em qualquer parte do mundo, se você estudar. Estás a ver, mano? Então, ele se esforça mesmo na luz de vela, mesmo sem condições, ele precisa estudar, ele tem que ler. Então, de nada vai... Félix, não De te nada cortando a palavra mais Sim. uma vez, só quero adoçar aquilo que estás a dizer. Na minha era do Mano Gica, porque pá, nós temos aí tipo diferença de uns 10 anos. Nós, quando éramos miúdos, tu estavas a nascer, a malta estudava. Estou a deixar aqui a tua cara, deixa as pessoas verem a minha chipala. A malta estudava, à luz de velas. A malta estudava à luz de velas. E olha onde eu, por exemplo, cheguei. Eu não gosto muito de dizer onde é que eu trabalho, porque aqui estamos a fazer outro tipo de serviço, não é? Sim, é melhor. Depois tem onde que eu ganho o meu coisa. Então, olha onde eu cheguei. Mas aquilo que era vontade própria, não é? E também com a ajuda dos pais, ok? Os conselhos dos pais, porque o próprio pai também tem que participar no desenvolvimento do próprio filho. O pai é o primeiro que tem que saber regar a mente do filho, para preparar para o filho, saber que o filho já de pequeno tem que começar a ver o amanhã. O filho tem que ir no imaginário. Eu estou indo na escola porque amanhã é isso. Nós crescemos com essa filosofia. Mas quando nós vemos hoje, e na nossa época, outra coisa que eu vou tentar dizer aqui, quando ias olhar para a televisão, os programas que passavam na televisão eram bons programas, eram educativos. Até a música, quando víamos um Dinizo Rocha a cantar, quando nós víamos um proletário a cantar, as suas mensagens eram educativas. Não é como agora. Estão a me mostrar um scroquicuia. Um scroquicuia, não é querer criticar o scroquicuia, mas tocar um pouco, não é? Nas mensagens. Aí o Mano Gica já me massacraram. Mano Gica não gosta que nós aqui criticamos os coitados cantores, que não tem nada a ver com a política. Não. Epa, mano, o meu sentido de que quando eu falo disso de não criticar os cantores, é no sentido de que eu sou ativista dos direitos humanos e eu não vou contribuir para a desumanização de ninguém. Uma coisa é a gente criticar o tipo de música deles, que em certos circuitos não são educativos. Outra coisa é criar mesmo um grupo, prosseguem o fulano, partem os discos dele. Não, eu não faço isso. Porque Ok. eu tenho a consciência o quanto mal de prosseguição nos destruiu. Hoje, o homem mais feio da Angola se chamava Jonas Savimbi e hoje os dizeres deles são os melhores. E os seus filhos foram agradecer pelos 20 anos que prenderam o corpo do pai deles. Os filhos deles estão em Angola, estão a andar, o filho do Savimbi. E o filho dos outros, dos mais bonitos, dos grandes intelectuais. Estás a ver como é que é? Temos que aprender com tudo. Por isso eu também não chamo cara de porco no João Lourenço. Nada, mano. Porque aprendemos com isso, vivemos a viver com isso. Então eu como isso desses músicos. Muitos deles amanhã vão chorar pelo crime que eles estão a cometer de não poderem cantar uma música para o próprio filho dele, motivar o filho deles para ir para a escola. É grave. Já é o suficiente para punir essa gente. Eles já Olha, vivem. Continua, Félix. Félix, deixa só mais uma vez, depois ganha coisa, né? Tô a te dar gás. Yeah. Tá a ver o coisa? Tinha uma música nos anos 2000, no início dos anos 2002, 2003, e quando apareceu aquela música, como é que é? O Chiriri, Chiriri. Tinha um outro jovem que cantou o Minguito. Minguito, pai. Minguito, pai. Isso é música urbana. Turma Tome. Turma Tommy, eu não conheço o nome do jovem. Eu estou a ver.
Oh, Yeah. é uma música urbana, que é famoso Kuduro, mas a letra era muito educativa. E até o clipe, a mostrar o menino que tem que ir para a escola e tal. Depois tinha mais um outro jovem ali do Catamboro, que ela cantou também uma outra, esqueci o nome do jovem, né? Tem que ser letras que desperta a própria comunidade. O quem canta é a linguagem do bairro. A música é para aquela comunidade, é para aquela gente, é para aquela quadra. E a mensagem passa mais facilmente. E a criança, ela própria, quando escuta a música na rua com os outros amigos, começa a cantar, a mensagem ali fica. Olha, Mano Álvaro, não vai te esquecer. Há um vídeo aí de uma miúda que está a falar em Quimbundo. Não sei se vocês já viram uma miudinha bonitinha e ela bem sonante a falar Quimbundo. Mana, Jitopia engangue bilami, mana nguami maca. Aquela miúda meteram ali, poça, nossas crianças estão a falar. Os disparatos que aquela. Não. E os disparatos que a miúda está a falar. Depois tem um outro miúdo que também o mais velho ali entrevistou, como é tudo bem. Não, Mocote, eu aqui quando crescer, minha dama uma grande latona, eu não sei o quê. Tá já vendo? Então, é aí onde é que nós vamos buscar a professora Encarnação Pimenta. Essa professora Encarnação, Maria da Encarnação, ela fala nos seus livros, ela diz, o pai está a dançar tarraxinha com a mãe, mas a perna do pai está no meio da zona entre as pernas da menina, também para tarraxar a neném, a menina. Estão a despertar o quê nas crianças? Quem faz delinquentes na sociedade? Por isso é que há muitos doutores que estão a dar entrevistas na TPA e muitos de nós não ouvimos a TPA porque eu, como estou nessa coisa de comunicação, eu aprendi que até o mal você tem que ir lá ouvir e eu vejo tudo. Que estão a dizer que o grande problema das crianças em Angola está a começar mesmo em casa, nas famílias. É onde é que as crianças estão a aprender todos os feitios. Eu, quando era miúdo em Angola, havia assim, matiné e soiré. A festa começava às 15 horas. Quando chegava às 20 horas, Jica vai já dormir. Agora é só a festa dos adultos. Eu estou a me mandar vídeos da banda 3 da manhã, miúdos também, a dormirem no sofá com tios ressacados. Epa, mano, isto não é sério. Então, Sim, a sim. mudança começa em nós. Mas olha, eu queria aproveitar aqui essa deixa para aí mesmo me agarrar naquilo que o Mano Fênix falou, dos olheiros. Os maiores olheiros que estão a roubar angolano em Angola com estudo estão na Europa. Quantos médicos angolanos estão aqui na Inglaterra que ficaram aqui por causa do Covid? Está a brincar o quê? Formações paga. O Instituto Superior, ou INAC ou INAB, formou milhares de angolanos para os ocidentais. Ninguém fala disso. Todo mundo tem medo disso. Porque ele, quando dá a bolsa de estudo nos miúdos, eu aqui na minha casa já dormiu mais de centenas de estudantes angolanos. Já sentamos na mesa para dizer, não, filho, não faz isso. Esse dinheiro que te pegaram, pega, vai na África do Sul e se forma, depois volta no país. Mas cuidado, não compra uma calça jeans cinda rasgada, não compra boi de grife, compra um computador e vai lá, faz o teu escritório, não sei o quê, para poderes conseguir algo para o teu futuro. Porque o INAC, o Instituto, quando acaba a bolsa dele, eles pagam no último dia, depois já acabou, já não há mais contacto. O inglês vem. A Isabelle trouxe tantos que ficaram abandonados aqui no Instituto da Agronomia. Faltava só um ano. O inglês pagou para eles. Estão todos a trabalhar no Tesco, no Sainsbury, nas grandes quintas, nas grandes lavras e trouxeram a mulher e filho. Quem perdeu com isso? Angola. Não valoriza o quadro angolano, só estão a dar bolsa de estudo nos miúdos à toa. Como é que nós vamos ter um desenvolvimento humano completo? Depois, o que está a se formar lá em Angola tem problema porque vai vir o tal expatriado com o certificado dele da Europa que andou a dormir na sala, nem todos, né? Não estou aqui a coisa. E entra, tem trabalho, tem lugar melhor que esse, vai a Michel, encolhe. Quem valoriza o cidadão? A situação da TAG. Quando você é uma empresa de bandeira nacional, chega um estrangeiro e diz assim, estão todos despedidos. A Lei Geral de Trabalho. Então, por mais que eu não quero falar mal dos políticos, mas eu devo dizer que ou estamos a viver um excesso de cansaço de quem está no poder, e eu entendo isso como um ativista que sou, eu já sinto o cansaço dos 15 anos. Às vezes eu durmo e o miúdo acorda e diz, papá,
estás a fazer muito barulho. Oh, oh, rapaz, mas não tem respeito. Que barulho? Estás a reacionar, estás a chamar Álvaro, estás a chamar Fênix. Como então, Secota? É o cansaço, tem que se retirar já. Mano Fênix, é para retoma o teu fio de pensamento. Já te demos gás, já te demos gás. Yeah. Mano, poxa, pá. Enfim, olha, e essa questão, meu irmão, a questão da educação é algo extremamente para aquilo que é o desenvolvimento humano, econômico e social de um Estado. Teve ali acho que vi aí um irmão que disse que a educação em Angola não tem nada a ver com o MPLA, acho que disse algo do gênero. Tem um mano que disse isso, acho que esse era o nome. Mas, mano, é assim. É preciso que a gente perceba que o sistema de educação ou o tipo de educação que um país apresenta é fruto de uma planificação da política de Estado, ok? O próprio Estado em si tem a responsabilidade de criar mecanismos e políticas do ponto de vista legal para, então, apresentar e ter uma educação dentro do Estado. O que quer dizer que a qualidade da nossa educação do ponto de vista de escolaridade, não é? É fruto de uma planificação do próprio Estado, que infelizmente o Estado esse que não conhece as realidades do nosso próprio país. Estás a ver, mano? Então, quando você fala de educação, que ele próprio não conhece a própria realidade, é complicado. Porque nós vamos ver dentro daquilo que é o currículo escolar da mesma... que vem logo traçado pelo próprio Ministério da Educação, já vem com debilidades, meu irmão. Nós estamos a falar aqui da própria planificação educacional, que vai ser as decisões todas que o próprio Ministério da Educação cria para trazer dentro da escola. Depois na escola tem aquilo que é a planificação curricular, que depois vão fazer então a planificação diária. Nacional que vem do próprio Ministério da Educação, mano, já vem com debilidades terríveis, erros ortográficos que você não imagina, estás a ver? Personagens distorcidas. Eu vi num dos livros de história que estava tudo distorcido, que a paz foi em 2022, que não foi... Não sei, quer dizer, então agora você imagina, se é da responsabilidade do próprio Estado criar essa estrutura educacional e ele te traz essa estrutura educacional toda ela debilitada, o que você vai ter, mano? Você vai ter cidadãos completamente destruídos do ponto de vista educacional. Vou lhe dizer que, mano, muitos de nós, pela qualidade que nós temos, em função daquilo que você deu aqui exemplo, mano, o sacrifício que a gente faz, à luz de vela ou não, para ter um ensino de qualidade sem estar dentro da academia ou seguir aquela planificação curricular que eles traçaram, que está toda deformada. É ali que você começa, às vezes, a imaginar que, de alguma forma, isso é um plano macabro de poder, então, te desinformar. Porque quanto mais você ficar desinformado, melhor para eles. Porque o que acontece, mano? A educação é tão importante que essa grelha curricular que vem do Ministério da Educação, de acordo com a realidade sociocultural do indivíduo que vão lhe ensinar, mano. Estás a ver? Yeah. Você precisa saber qual é a realidade do indivíduo que vive no Cambum de Catembo, no Quabanzoje, no Cuma de Azazi. Esse plano que está aí vai servir, vai enquadrar. Estás a ver? Por conta do quê? Do determinismo geográfico, das condições socioeconômicas e cultural daquele próprio povo, mano. Estás a ver? Então, se esses miúdos todos, nós não temos acesso... muitos dos nossos miúdos, nossos putos, nossos candengues que estão lá na banda, falam línguas nacionais, têm dificuldade com português. Por que não se produz manuais em línguas nacionais para facilitar a aprendizagem daquele miúdo? Porque depois você vai ver que o aluno não está a ter aproveitamento, a pensar que o aluno é burro e outras coisas, mas quando o próprio Ministério da Educação, não elaborou uma grelha curricular que se adequa com a realidade daquele próprio povo, mano, daquele país, ou seja, daquela comunidade, me perdoe, estás a ver? Porque o objetivo da planificação curricular
é que o aluno entende, estás a ver, aquilo que lhe vai ser dado. E o professor precisa entender os principais objetivos que ele precisa alcançar diante daquela aula. Mas, mano, é o professor também que está aí da aula e não comeu. O professor também está mal. Salário em atraso durante muito Salário em tempo. atraso, mano. Então, quando nós falamos, não, esses alunos não assimilam, mano, para os alunos assimilarem, para termos um país em que na qual os estudantes sintam-se bem, respiram bom ar e tal, do ponto de vista acadêmico, científico, é preciso que o nosso Estado invista, mano, que aquilo que disseste, os outros estão a ficar, porque lá está a ter condições, mano. E depois Tá está a ver? Félix. Epa, você está a formar um serralheiro que não tem nem sequer acesso a uma livraria ou uns vídeos para ver como é que a coisa, os métodos mais desenvolvidos são, para que também o indivíduo possa ter outras opções de criatividade baseado no aprendizado que ele está tendo. Tá vendo? Yeah, Agora, yeah. não, nota-se mesmo um cansaço. Eu acompanhei todo, nunca fugi nenhum vídeo da TPA, sobretudo quando os nossos dirigentes vão assim, o ministro do Trabalho, acho que é ministro do Trabalho, ia assim em certas comunidades visitar, que davam fogão, gileira, e davam depois pintainhos, tudo naquilo do desenvolvimento profissional da pessoa angolana. Eu disse, isso é negativo, pá. Não é necessário Yeah. fazer isso. Então, vê-se mesmo que quando você não tem capacidade, não vai conseguir, porque o desenvolvimento humano passa muito pelas oportunidades que se criam para as pessoas poderem desenvolver. Tem que haver uma estrutura. Yeah. Porque esses pontos aqui, esses pontos nós precisamos compreender e os nossos dirigentes precisam compreender que melhorar as qualificações dos recursos humanos de um país é melhorar a sua competitividade, ou seja, contribuir para o desenvolvimento econômico e social. Então, quando melhora a qualidade de ensino dos recursos humanos, você vai melhorar, você está aqui a concorrer para ter um desenvolvimento econômico social plausível dentro da comunidade. Porque você, e nós precisamos, essa melhoria toda vai passar por dizer aos estudantes que ele não pode ser um papagaio, mano, um jacó, um mero reprodutor, porque a grelha curricular que nos é confeccionada, nos é dada, traz essas deficiências, que você tem que ser um reprodutor, um papagaio. Mas aqui também, mano, eu vou distribuir essa responsabilidade por dois lados, tanto para alguns encarregados de educação, como para o próprio Ministério da Educação. Por que eu digo isso? Porque, assim como as escolas, alguns professores e alguns familiares, o que é que têm ensinado nos nossos filhos? Ou alguns pais, assim como nós ensinamos nos filhos? Não, você tem que estudar para tirar boas notas e ter bom salário, para ter bom emprego. Ou seja, estudar para ter boas notas, para ter bom emprego, para ter bom salário. Logo, os estudantes estão preocupados em decorar e encabular, mano. Os nossos estudantes, alguns dos nossos estudantes, não são pensadores. Por quê? Porque já a grelha curricular que o Ministério da Educação confecciona, do ponto de vista da estrutura política, tudo está a concorrer para que você seja um papagaio. Se você se atrever a ser um pensador, vai ter muitas dificuldades com o próprio professor. Às vezes, você vai passar de classe, mano. Estás a ver? Porque o professor quer que você tenha que falar conforme ele ditou. Estás a ver? Você não tá abalizado a ter um pensamento cognitivo dentro daquilo que é a compreensão do ensino que você absorve, mano. Porque as pessoas precisam entender o seguinte aqui, mano. Que há aqui uma diferença entre entender e compreender. Muitas das pessoas ou muitos dos estudantes têm entendido, não têm compreendido. Por isso é quando você lhe diz, ok, explica ainda isso. Qual é o teu ponto de vista? Ele não consegue, vai te dizer, vai reproduzir exatamente aquilo que o Mano Gica disse. Os estudantes, nós aqui, os nossos estudantes, assim como nós, até o professor tem dificuldade, Mano Gica. O professor está dizendo, professor, então, qual é o teu ponto de vista? Não é conforme mesmo o autor fulano. Mano, não, mas o professor, o autor falou isso, o professor, você, como cientista acadêmico, o que é que você acha, professor? Estás a ver? O professor também está ali com muita dificuldade. E tem algo que tem sido um grande atraso no desenvolvimento acadêmico.
que vai refletir, porque tudo isso que estamos aqui a dizer é preciso que nós refletir no desenvolvimento de um país, socioeconômico de um país em todas as franjas, a forma como eles recebem a própria educação, como está estruturado, mano Jeca, mano Alves, estás a ver? Nossos ouvintes têm que perceber isso. Por isso é que nós estamos a tocar nesses pontos. O próprio professor até tem preferência, ele como estudou lá na Tuga, ou estudou no Brasil, por exemplo, não, aqui há santos justos, mano, você se não, o professor te disse há santos justos, se você trazer a definição de um outro ator, de um outro pensador, ele vai falar, está errado, porque ele estudou lá, só quer o pensamento daquele ator, daquele lá, estás a ver, mano? Então, nós precisamos, aqui os nossos dirigentes precisam apostar na educação como uma mais alta sublevação, na mais profunda valorização daquilo que é o que? A essência do povo, para ajudar a desenvolver a própria nação, mano. Se não tiver aposta na educação como alta, diria, sublevação, mano, então aquilo vai ser o quê? Vai ser zero. Tudo aquilo que nós tentarmos fazer vai cair por terra, porque vai acontecer o quê? Até o próprio Estado pode criar muitas políticas boas, mas como o cidadão não está preparado do ponto de vista da educação, do ponto de vista da instrução, do ponto de vista, se calhar, até do próprio ensino, então começamos a estragar tudo, estás a ver? Então, é ali, começa a ver aqui, pô, mas aqui estamos a puxar por um lado e os outros estão a puxar do outro lado. Já varreram a estrada, fizeram bonito, o balde de lixo está ali, mas o meu irmão atira no chão para falar, não, é para a senhora ter que trabalho. Estás a ver?